Você sabia que em 1692, a pequena cidade de Salem, Massachusetts, se tornou o epicentro de uma histeria em massa que resultou na perseguição e execução de mais de 200 pessoas acusadas de bruxaria? Entre elas estava Eleanor Vance, uma mulher reclusa e sábia que, apesar de sua inocência, foi consumida pelo medo e pela ignorância da multidão. O que poucos sabem, no entanto, é que o espírito de Eleanor não encontrou paz. Ela jurou vingança contra os descendentes daqueles que a condenaram, e sua fúria, contida por séculos, agora se manifesta de uma forma que aterroriza a pequena cidade até hoje. Prepare-se, pois o silêncio de Salem esconde um segredo sombrio, e a cada sussurro na escuridão, a bruxa de Salem se aproxima. Comente aqui embaixo. Você acredita em maldições ancestrais? No outono de 1692, as folhas de Salem se tornavam um tapete dourado e escarlate, mas o ar da cidade era pesado, não com a frieza da estação, mas com o calor opressor da paranoia. Os rumores de bruxaria, trazidos pelo fervor religioso e pelo isolamento, espalhavam-se como fogo em palha seca. As denúncias de jovens que se contorciam em supostos ataques demoníacos transformaram vizinhos em inimigos e a confiança se desfez em pedaços. A comunidade, outrora unida, agora se observava com suspeita e medo. Eleanor Vance era uma figura à margem dessa loucura. Morava em uma casa de campo afastada e seu conhecimento de ervas e remédios naturais, outrora procurado, agora era visto como prova de sua conexão com o diabo. Seus olhos, de um verde profundo e melancólico, pareciam carregar o peso de um segredo antigo. Ela era silenciosa e solitária, e o povo, que não a compreendia, passou a temê-la. As acusações vieram com a tempestade. Uma noite de chuva torrencial e ventos uivantes, a casa de Eleanor foi invadida por um grupo de homens, seus rostos contorcidos pelo ódio e pela histeria. Eles a arrastaram para fora, sob a lama e a escuridão, enquanto a vizinhança, com velas nas mãos e olhos arregalados, assistia em silêncio. A voz de Eleanor, calma e digna, tentou argumentar, mas foi afogada pelos gritos de bruxa. O julgamento foi uma farsa grotesca. As acusações, baseadas em provas espectrais, onde as vítimas alegavam ver o espírito de Eleanor as torturando, foram a única evidência necessária. O júri, cego pelo fanatismo, não ouviu seus apelos. A igreja e o tribunal se uniram em uma condenação fatal, selando seu destino. A condenação à forca ecoou na sala, silenciando o último vestígio de justiça. Na manhã da execução, a névoa cobria a cidade. Eleanor caminhou em direção à colina da forca, com os braços atados e a cabeça erguida. O povo a seguia, alguns com pedras, outros com olhares de arrependimento. Antes do laço ser apertado, ela se virou para a multidão. Seus olhos verdes, que antes carregavam melancolia, agora brilhavam com uma fúria gélida e inesquecível. Ela não amaldiçoou a todos. Ela amaldiçoou seus descendentes, prometendo que o medo que eles sentiram se tornaria seu legado. A maldição de Eleanor, a princípio, foi apenas uma memória, um eco sombrio em uma história que a cidade preferiu esquecer. Mas, com o passar das gerações, as árvores da colina do enforcado começaram a murchar. Nos invernos rigorosos, o chão se recusa a congelar naquele local, exalando um calor fúnebre. Estranhos fenômenos começaram a atormentar os descendentes diretos daqueles que a condenaram, como pesadelos vívidos e ininterruptos. Nos tempos atuais, um jovem chamado Thomas, descendente de um dos juízes, começou a sofrer de um medo inexplicável. Ele era atormentado por sussurros que pareciam vir das paredes de sua casa, e sombras se moviam nas extremidades de sua visão.
Ele investigou sua árvore genealógica e, ao encontrar o nome de seu ancestral nos registros do julgamento de Eleanor, o medo se tornou terror. A bruxa de Salem não era apenas um espírito, era uma criatura de vingança, uma manifestação de ódio. O espírito de Eleanor se fundiu com a terra amaldiçoada, onde seu corpo foi enterrado, transformando-se em uma entidade grotesca. Seus membros se retorciam como raízes, seus olhos verdes brilhavam com um fulgor sobrenatural. Ela era a personificação da vingança, e sua busca por Thomas era implacável. Thomas, em sua busca desesperada por respostas, encontrou um velho livro de lendas locais. Ali, ele leu sobre a bruxa de Salem e percebeu que a única maneira de quebrar a maldição era confrontar a criatura em sua origem. Ele sabia que teria que ir até a colina do enforcado, o local de sua execução, para tentar interromper o ciclo de terror. Em uma noite sem lua, Thomas escalou a colina. O ar estava pesado com o cheiro de terra úmida e enxofre. No topo da colina, a árvore onde Eleanor foi enforcada parecia se contorcer em agonia e uma figura disforme se materializou. Era a bruxa de Salem. Seus olhos verdes se fixaram em Thomas e um grito, que não era de dor, mas de fúria, ecoou na noite. Thomas, tremendo, levantou um antigo amuleto de prata passado por sua família, um artefato do seu ancestral que ele acreditava ser um dos itens usados no julgamento. A bruxa soltou um grito de raiva e dor. O amuleto parecia emitir uma luz fraca e a bruxa começou a se desfazer, sua forma voltando a ser as sombras. A cada passo de Thomas, ela se desfazia ainda mais, até se tornar apenas uma silhueta. Ele nunca soube se a maldição foi realmente quebrada ou se apenas a adiou. Depois daquela noite, o frio fúnebre da colina do enforcado se dissipou, mas o ar da cidade de Salem nunca mais foi o mesmo. O povo de Salem ainda carrega o peso de seu passado, vivendo na sombra do que aconteceu. E os descendentes dos juízes ainda são assombrados por pesadelos e sussurros. A bruxa de Salem não foi apenas uma lenda. Ela se tornou uma cicatriz na alma da cidade. O destino de Thomas e de todos os descendentes de Salem permanece em aberto. O que aconteceu com a bruxa de Salem? Será que ela foi derrotada ou apenas espera o momento certo para voltar? Deixe sua opinião nos comentários e diga se você acha que Thomas conseguiu quebrar a maldição. Não se esqueça de se inscrever no canal Sombras Ilustradas para mais histórias aterrorizantes. E assista a este vídeo recomendado para mergulhar ainda mais no mundo do terror.